Ministro Luiz Fux ouve demandas de indígenas do Pará em relação às barragens do estado e diz que o momento é de ação para dar respostas rápidas à sociedade. Essa preocupação com a barragem, principalmente hoje em dia, que nós estamos assistindo essa tragédia humana, é algo muito importante para o Supremo. Engenheiros responsáveis por atestar laudo da barragem do Feijão são presos em operação de Ministérios Públicos e Polícia Federal. STJ substitui prisão de chefe de gabinete do ex-governador Beto Richa por medidas alternativas. Procuradoria-Geral da República pede que Supremo negue habeas corpus a suspeito de participar do assassinato de líderes do PCC. Acordo celebrado pela AGU entre União e ANAC assegura concessão do aeroporto de Vitória. E na série de reportagens especiais sobre as ameaças que rondam os recursos hídricos, o trabalho do Ministério Público na defesa da água e no respeito ao Código Florestal. Vai ser feito um mapeamento das nascentes da capital federal, que também sofre com a crise hídrica. Olá, boa noite. Boa noite. O número de mortos em razão do rompimento da barragem em Brumadinho deve aumentar hoje, segundo o Corpo de Bombeiros. O balanço só deve sair no fim do dia. E hoje a juíza responsável pelo caso negou o pedido de reconsideração e manteve a multa de 10 bilhões da Vale para reparar a tragédia. A repórter Carla Lucena tem os detalhes. Oi, Carla, boa noite. E foi exatamente isso. Então, William, boa noite para você, boa noite a todos. A Justiça de Minas Gerais decidiu manter, então, um bloqueio de 10 bilhões de reais da Vale. Segundo a juíza que analisou o caso, o patrimônio da Vale é estimado em 70 bilhões de reais e que, portanto, o bloqueio desses 10 bilhões não causaria nenhum dano à Vale. Esse dinheiro ele deve ser usado para atender às necessidades das pessoas que foram atingidas nessa tragédia em Brumadinho. Não há ainda como precisar quantas pessoas foram, então, atingidas. Hoje foi o 5º dia de buscas lá em Brumadinho e, segundo informações do Corpo de Bombeiro, 65 mortes já foram confirmadas, 31 pessoas foram identificadas e 288 permanecem desaparecidas. Esse número ele deve aumentar. O Corpo de Bombeiro prometeu que hoje vai divulgar, então, um novo balanço desses números. Essa é uma notícia que tem chamado a atenção de todo o país, estamos todos acompanhando. E hoje à tarde, o ministro Luiz Fux, no exercício aqui da presidência do Supremo Tribunal Federal, após o encontro com lideranças indígenas, ele falou sobre a situação em Brumadinho, disse que o momento agora, então, é da Justiça dar respostas rápidas, justamente para apurar quais foram as causas dessa grande tragédia. Vamos ver. Eu expedi uma nota pelo Supremo Tribunal Federal esperando que efetivamente, digamos assim, a Justiça se reúna em grupos, em força-tarefa, para dar uma resposta judicial o mais rápida possível. Na defesa do meio ambiente, a precaução é a mola mestra, de sorte que é preciso verificar se não houve uma falha omissiva nesse dever de precaução. E bom, vamos então agora falar um pouco sobre essa reunião de hoje à tarde com lideranças indígenas do Pará. O vice-presidente do STF, o ministro Luiz Fux, recebeu lideranças da aldeia Xincrim, lá do Pará. Eles vieram aqui falar sobre empreendimentos da Vale que operam aí em aldeias próximas a essas aldeias, né? Eles falaram sobre a preocupação e de que essas operações da Vale estariam causando prejuízos ambientais e também de saúde aos indígenas. Levantaram a preocupação sobre uma barragem específica também próxima a essas aldeias que corre o risco também de se romper e também falaram de uma situação específica de um empreendimento conhecido como onça-puma. Este caso, ele já está na Justiça e uma decisão em novembro do ano passado do Tribunal Regional Federal da Primeira Região decidiu que a Vale deveria indenizar os indígenas e essas operações deveriam ficar paralisadas até que a Vale tomasse aí todas as atitudes socioambientais para continuar com a exploração. Sobre este caso específico, tramita aqui no Supremo 2 processos e justamente hoje, então, os indígenas reforçaram o pedido para
que esses casos sejam analisados pelo Supremo, e o ministro Luiz Fux ressaltou que vai analisar toda a documentação que chegou hoje aqui ao Supremo. Vamos ver. Minha preocupação é com o meu povo, com meus netos, meus parentes, minhas aldeias. Essa preocupação com a barragem, principalmente hoje em dia, que nós estamos assistindo essa tragédia humana, é algo muito importante para o Supremo. De sorte que eu vou analisar, trouxeram um volumoso trabalho, vamos analisar para ver se é possível, nesse período que resta do nosso plantão, adotar alguma medida que seja satisfatória e que, digamos assim, traga a precaução necessária para que outra tragédia não ocorra na área. E hoje pela manhã, uma operação deflagrada pelos Ministérios Públicos Federal e do Estado de Minas Gerais e pela Polícia Federal cumpriu mandados de busca e apreensão e prisão temporária para apurar responsabilidade criminal pelo rompimento da barragem na mina do Córrego do Feijão. 5 engenheiros foram presos. Ao todo, foram expedidos 7 mandados de busca e apreensão e 5 de prisão temporária pela Justiça Federal. As ordens foram cumpridas na sede da Vale, em Nova Lima, e de uma empresa sediada em São Paulo, que prestou serviços de projetos e consultoria na área das barragens para a Vale. 3 são funcionários da Vale diretamente envolvidos e responsáveis pelo empreendimento e seu licenciamento, além de engenheiros terceirizados que atestaram a estabilidade da barragem em data recente. Os documentos e provas apreendidas também serão encaminhados para o Ministério Público para análise. Dos 5 alvos da operação, 2 tinham domicílio em São Paulo e os demais residem na região metropolitana de Belo Horizonte. A prisão foi decretada pelo prazo de 30 dias e todos os presos serão ouvidos pelo Ministério Público Estadual em Belo Horizonte. Em qualquer obra do porte de uma barragem, a participação do engenheiro é obrigatória, tanto no projeto como na construção e na fiscalização da segurança do empreendimento. Laudos técnicos são importantíssimos para saber se há risco ou se é necessária uma intervenção, uma manutenção, por exemplo. E o profissional é responsável pelos documentos que atesta e emite. Se algo der errado, pode ser responsabilizado. Toda obra de construção precisa de um engenheiro licenciado pelos órgãos competentes. Junto com uma equipe técnica, ele atesta que a construção siga adiante com segurança. Se algum dano for causado por irregularidades na obra, o engenheiro que assinou o laudo responde civil, criminal e técnico-administrativo. No caso da tragédia em Brumadinho, Minas Gerais, 3 engenheiros da Vale e 2 contratados terceirizados foram presos temporariamente em São Paulo e Belo Horizonte para prestar esclarecimentos. Os investigadores querem saber se os documentos que atestavam a segurança na barragem foram obtidos por meio de fraude. O engenheiro assume a responsabilidade subjetiva em relação à obra. Isso quer dizer que será necessário provar que o dano foi causado por erro ou falha na avaliação. As informações do início ao fim da construção são documentadas no ART, Anotações de Responsabilidade Técnica, uma forma de o engenheiro demonstrar o trabalho realizado. Toda obra de engenharia necessita de uma manutenção periódica, em virtude da sua vida útil. E toda obra ela deve ter a fiscalização e o monitoramento com seus laudos, que são elaborados para poder dar subsídio na tomada de decisão. Independentemente do laudo técnico, a empresa contratante responde civilmente por qualquer dano causado pela obra. A empresa com o cliente, ela sempre vai responder civilmente. Não quer dizer que ela vai responder criminalmente, porque criminalmente eu preciso imputar ao profissional responsável técnico. A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, enviou parecer ao Supremo Tribunal Federal contra o habeas corpus pedido pela defesa de Carlenilton Pereira Maltas. Considerado foragido pela Justiça, ele é suspeito de participar dos assassinatos de Fabiano de Souza, o Paca, e de Rogério Jeremias de Simone, o GG do Mangue. As vítimas eram do alto escalão da organização criminosa que age dentro e fora dos presídios no país. As mortes ocorreram em fevereiro do ano passado em Aquirás, a 30 quilômetros de Fortaleza, no Ceará. O habeas corpus foi apresentado contra a decisão da 5ª turma do STJ, que já negou o recurso de Maltas. No parecer, a PGR evidencia graves deficiências no recurso apresentado. Superior Tribunal de Justiça substitui prisão preventiva de chefe de gabinete do ex-governador do Paraná, Beto Richa, por medidas cautelares.
O presidente do STJ, ministro João Otávio de Noronha, decidiu substituir a prisão de Deunilson Roldo por medidas cautelares alternativas. Roldo foi chefe de gabinete do ex-governador do Paraná, Beto Richa. Ele estava preso desde 11 de setembro, acusado de corrupção passiva, fraude à licitação e de lavagem de dinheiro. De acordo com a denúncia do Ministério Público, Deunilson Roldo teria recebido propina da construtora Odebrecht em troca de apoio do governo estadual aos interesses da empresa. Um pedido de soltura já havia sido negado pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, mas a defesa do ex-chefe de gabinete entrou com habeas corpus aqui no STJ, onde o presidente da Corte, ministro Noronha, reconheceu a falta de atos concretos praticados pelo acusado que afetassem a ordem pública ou atrapalhassem o andamento do processo. Na decisão, ficou determinado que Deunilson Roldo deve usar tornozeleira eletrônica, está proibido de deixar o país e de manter contato com outros integrantes do grupo político do qual ele faz parte. E no próximo bloco, quem tem o direito e quais os tipos de aposentadoria possíveis pelo INSS. Para cada espécie de risco protegido, tem uma espécie de aposentadoria de benefício. Foi homologada hoje na 3ª Vara Federal no Espírito Santo a conciliação do acordo entre a União, a Agência Nacional de Aviação Civil e o Estado do Espírito Santo, que assegurou a concessão do aeroporto Eurico de Aguiar Salles, em Vitória. O governo estadual havia acionado a Justiça para questionar o leilão do terminal em um bloco, junto com o aeroporto de Macaé, no Rio. Mas a AGU, com a ajuda do Ministério da Infraestrutura, conseguiu convencer o Estado a abrir mão da ação. O governo estadual temia que a infraestrutura aeroportuária local pudesse ser prejudicada pela operação, mas a União e a ANAC assumiram o compromisso de adotar as medidas cabíveis para promover a internacionalização do aeroporto de Vitória. O Ministério da Infraestrutura reafirmou também os planos de investimento em aeroportos regionais do estado, como o de Linhares e de Cachoeiro do Itapemirim. O leilão dos aeroportos de Vitória e Macaé, além de outros 10 espalhados pelo país, está previsto para o dia 15 de março. A previsão é de que a concessão viabilize investimentos de quase 600 milhões de reais apenas nos 2 terminais. Você sabe quem tem direito de se aposentar pelo INSS? Acompanhe na reportagem de Fernanda Porto. Foram 13 anos trabalhando em uma escola e mais 2 como autônoma. Assim, Dona Maria cumpriu a norma de contribuir no mínimo 15 anos com o Instituto Nacional do Seguro Social, além de ter idade para se aposentar. Para aposentar foi fácil. Eu dei a entrada e logo, acho que durou uns 4 meses, eu já estava aposentada. Todas as pessoas que trabalham com carteira assinada ou pagam a guia de recolhimento do INSS têm direito de se aposentar. Mas para isso é preciso estar dentro das regras determinadas por lei. Atualmente, existem 4 modalidades principais de aposentadorias para quem contribuiu ao INSS. A primeira é a aposentadoria por idade. Mulheres a partir de 60 anos e homens com mais de 65 podem se aposentar. Mas para isso, é preciso ter contribuído pelo menos 15 anos sem atraso. A segunda é por tempo de serviço. Essa categoria leva como fator principal o tempo de contribuição por meio de trabalho com carteira assinada. O cálculo é feito a partir de 30 anos de serviço para mulheres e 35 para os homens. A terceira é a aposentadoria em casos de invalidez permanente. Essa modalidade permite que todas as pessoas que contribuem e que sofreram algum acidente ou doença que impossibilita de trabalhar podem se aposentar. Para ter direito ao benefício, o INSS exige pelo menos 12 meses de contribuição sem atraso. E a quarta modalidade é a aposentadoria especial, para trabalhadores que têm contato direto com situações perigosas, produtos nocivos à saúde ou condições insalubres. Nesse caso, o Instituto também exige pelo menos 15 anos de contribuição. Apesar de saber em qual categoria o trabalhador se encaixa para se aposentar, este advogado alerta que é preciso sempre buscar orientações de um especialista. A Previdência ela acoberta certos riscos sociais.
entre eles o tempo de contribuição, a idade avançada, a doença ou a invalidez, a morte, né, e o trabalho em condições especiais. Então, para cada espécie de risco protegido, tem uma espécie de aposentadoria ou de benefício. Para saber em que você se enquadra, tem que buscar orientação, seja no próprio INSS ou com um advogado de sua confiança. Empresa falta audiência e frentista consegue reconhecimento de estabilidade provisória garantida à gestante. A decisão é da 5ª turma do Tribunal Superior do Trabalho. Em primeiro e segundo grau, o pedido de estabilidade feito pela frentista havia sido negado. Isso porque ela não teria apresentado documentos para comprovar que estava grávida quando foi demitida. Para o Tribunal Regional do Trabalho da 23ª Região, em Mato Grosso, o fato de a empresa não ter comparecido à primeira audiência não seria motivo para alterar esse entendimento. Isso porque, para o TRT, a obrigação de comprovar a gestação era da empregada. Mas, após recurso apresentado pela frentista, o caso chegou ao Tribunal Superior do Trabalho, onde a 5ª turma mudou a decisão de segundo grau. O relator, ministro Breno Medeiros, citou a jurisprudência do TST. De acordo com a súmula 74 do tribunal, a pena de confissão deve ser aplicada à parte no processo que, expressamente intimada, não comparece à audiência em que deveria depor. Assim como a empresa faltou à audiência, as declarações da frentista deveriam ser consideradas verdadeiras. Por unanimidade, a 5ª turma aceitou o pedido da empregada e condenou a empresa ao pagamento de salários e demais parcelas correspondentes à estabilidade provisória garantida à gestante. E você vai ver no próximo bloco o trabalho do Ministério Público na defesa da água e no respeito ao Código Florestal. O aplicativo vai ser disponibilizado para todos os ministérios públicos do país. O Brasil tem hoje 35 partidos registrados no TSE e outros 75 em processo de formação. Todas essas legendas comunicaram ao tribunal que estão registradas como pessoa jurídica no cartório de registro civil. O pedido de registro de partido político é o pontapé inicial para a criação de uma legenda no Brasil. Mas para que seja aprovado pela Corte Eleitoral, o partido político em criação deve cumprir algumas exigências. De acordo com resolução do TSE, o requerimento dirigido ao cartório deve ser subscrito pelos fundadores, em número nunca inferior a 101. Também é exigida cópia da ata da reunião de fundação do partido, além do exemplar do Diário Oficial da União, que publicou o programa e o estatuto, e a relação dos fundadores. Deve ser indicado ainda o nome e a função dos dirigentes provisórios e o endereço da sede, sempre na capital federal. Em seguida, a agremiação deve informar ao TSE, no prazo de 100 dias, a partir da obtenção do registro civil, sobre a sua criação. Ao julgar os pedidos, o plenário da Corte Eleitoral analisa se todos os requisitos na lei foram cumpridos, como, por exemplo, a comprovação do número mínimo de apoiadores, uma das condições para a criação da legenda. No momento, tramitam no TSE 2 pedidos de registro de partido político. Para participar das eleições, o partido deve estar registrado no Tribunal Superior Eleitoral até 6 meses antes da data do pleito e o órgão de direção constituído até a data da convenção. E a partir desta sexta-feira, os diretórios provisórios dos partidos políticos terão duração de 6 meses, não mais de 120 dias, como era antes da mudança. E vamos ficar por dentro das últimas notícias. É hora do Giro na Rede. Repórter Fernanda Porta, quem está hoje na redação do Jornal da Justiça e vai nos atualizar sobre as notícias. Boa noite, Fernanda. Boa noite, William. Boa noite, Érica. Boa noite para você que está ligado no Jornal da Justiça. A gente começa o giro de hoje falando que no Mato Grosso do Sul, a Justiça condenou o ex-secretário estadual de Trabalho, Emprego e Renda, Agamenon Rodrigues do Prado, e 2 servidoras públicas a ressarcirem o total de R$ 3.696 à União por improbidade administrativa. O caso é em relação a serviços não prestados no Plano Nacional de Qualificação Profissional.
mas o Ministério Público Federal recorreu para que a sentença inclua outras acusações de fraudes ligadas a programa de qualificação profissional, supostamente praticadas pelos condenados e outras 4 pessoas. As investigações apontam um prejuízo de mais de R$41 mil. E no Paraná, 3 pessoas que forjavam uma união estável para conseguir a regularização de um chinês foram presas em flagrante pela Polícia Federal. As 3 pessoas foram presas no setor de imigração em Curitiba, depois de tentarem burlar o sistema com documentos falsos. Eles vão responder pelos crimes de estelionato, falsidade ideológica em documento público e em documento particular, além do uso de documentos falsificados. Se condenados, a pena pode chegar a mais de 15 anos de prisão. Já no Rio de Janeiro, o Ministério Público Federal entrou com um pedido para que a Justiça Federal exija licenciamento ambiental para o funcionamento da Companhia Siderúrgica Nacional da usina Presidente Vargas. Nesse caso, a preocupação é com o índice de emissão de gases poluentes. E ainda no Rio de Janeiro, o presidente do Tribunal de Justiça, o desembargador Milton Fernandes de Souza, assinou ato normativo dispensando até o dia 20 de março o uso de terno e gravata para os advogados. A medida foi tomada por conta do calor, que passa dos 40 graus. Você em casa quer rever alguma de nossas reportagens? Para isso, é só acessar nosso canal no YouTube. Digita lá TV Justiça Oficial. Érica, William. Obrigado, Fernanda. Na semana em que o país tenta dimensionar uma das maiores tragédias ambientais, que já contabiliza dezenas de mortos e centenas de desaparecidos, o Jornal da Justiça está exibindo uma série sobre a água e as ameaças aos nossos recursos hídricos. A onda de rejeitos de mineração da barragem do Feijão em Brumadinho já atingiu o rio Paraopeba e deve ir além. Na reportagem especial de hoje, você vai conhecer o trabalho do Ministério Público na defesa da água e no respeito ao Código Florestal. Leonardo Ferreira. Quem protege uma nascente garante água para todos. A responsabilidade é de cada um de nós como sociedade. Nós temos que identificar essas áreas e nós temos que exigir o cumprimento dessas regras. Enquanto muitas fontes de água estão ameaçadas, algumas iniciativas ajudam a manter a vida das nascentes. Em São Paulo, por exemplo, há 3 anos foi criado um programa pelo governo local para recuperar e preservar olhos d'água. Na época, a crise hídrica já tinha dado sinais. Como nós sabemos, há um papel muito grande das matas ciliares e das nascentes do ponto de vista hídrico para que a população possa ser abastecida. Quase 18 mil mudas foram plantadas em uma área de mais de 10 mil hectares. O plantio foi feito em mais de 200 municípios, o equivalente a 17 milhões de mudas. Foi uma força-tarefa que mobilizou milhares de pessoas. Imagine 15 mil campos de futebol. Essa foi a área do plantio, em torno de cursos d'água. Patrícia também fala da legislação brasileira. Ela explica que o Código Florestal ajuda a preservar as nascentes. O Código Florestal de 2012 falou nessas nascentes que sejam perenes. E houve toda uma discussão em torno disso, porque o código anterior previa também as chamadas nascentes intermitentes. Mas o Supremo Tribunal Federal, ao julgar as ADIs, trouxe de volta aquela regra do Código Florestal anterior e, portanto, trouxe a equivalência também para as chamadas nascentes intermitentes. Nascente intermitente é um olho d'água temporário, ou seja, que só aparece em algumas épocas. Estamos em um parque urbano de Brasília, onde é feito um controle de espécies da flora exótica. São plantas invasoras que oferecem risco para a vegetação nativa e até para as nascentes. Uma espécie exótica desequilibra o ecossistema local e é uma das causas para a perda da biodiversidade. Antes do parque ser considerado uma unidade de conservação, várias plantas exóticas, como o gengibre vermelho e espada de São Jorge, foram introduzidas para incrementar o paisagismo. O problema é que elas se proliferaram na cabeceira entre a nascente e a lagoa e passaram a competir com a vegetação nativa. Resultado,
o espelho d'água diminuiu. De Brasília para Cuiabá. Vamos falar agora do projeto Água para o Futuro. Iniciativa do Ministério Público do Mato Grosso, em parceria com o Instituto Ação Verde e a Universidade Federal do Estado. Um projeto que nasceu há 2 anos e vem ganhando cada vez mais espaço na vida de quem mora em Cuiabá. O objetivo é comum: garantir a segurança hídrica da capital. O programa identifica nascentes e ajuda a despoluir os córregos contaminados pelo esgoto. Gerson é promotor de justiça e coordenador do projeto. Ele explica que o programa também tem como objetivo prevenir doenças relacionadas à água. A participação social é fundamental. E ela se dá por intermédio do site, e nós temos uma página no Facebook e principalmente pelo aplicativo Água para o Futuro. O aplicativo vai ser disponibilizado para todos os ministérios públicos do país. E a pedido da Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, vai ser feito um mapeamento das nascentes da capital federal, que também sofre com a crise hídrica. Essa edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Boa noite. Continue agora com a programação da TV Justiça e a gente se vê amanhã. Até lá.